Gênesis capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Somente até aí. O texto onde nós lemos, vamos entrar logo no texto porque a hora voa. E como estamos fazendo um culto após o outro, o culto nosso está sendo curto. O texto onde nós lemos vai mostrar Deus chamando Abraão para algo que ele não mostrou a Abraão. Todos nós conhecemos a história de Abraão, e se você for pegar as 3 maiores religiões do mundo, a única coisa que elas têm em comum é que elas creem que Abraão é o pai na fé. Se você pegar os cristãos, todo cristão, Abraão é o nosso pai na fé. Se você pegar os muçulmanos, Abraão é o pai na fé. Se você pegar os judeus, Abraão é o pai na fé. As 3 maiores religiões do mundo têm uma coisa só em comum, que é Abraão sendo o pai na fé. Mas quando você olha para a história de Abraão, você vai perceber que Abraão, ele não fez milagre nenhum. Então logo, o milagre não está, a fé ela não está ligada simplesmente ao milagre. Porque Abraão não fez nenhum milagre, mas ainda assim ele é o pai na fé. E aí eu pergunto, Deus, por que ele é o pai na fé? Sendo que ele não fez milagre, ele não fez um coxo andar, ele não fez um cego enxergar, ele não fez o mudo falar, ele não fez nada de milagre. Como ele pode ser o pai na fé? É porque a fé, na verdade, é se jogar em Cristo, é ser dependente. E ninguém na história foi dependente de Deus como Abraão. Houve um tempo antes de Abraão e um tempo depois de Abraão. Pastor, antes de Abraão não tinha fé? Tinha, mas nunca como Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Isso está lá em Romanos. Paulo vai dizer sobre isso. Ninguém mostrou tamanha fé como Abraão, ao ponto de tudo, preste atenção, que foi gerado em Deus, começa em Abraão. Abraão, Deus ele faz questão de dizer e se identificar a nós. Quando Deus aparecia a alguém e dizia, quem é o Senhor? Ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele usava a referência de Abraão para dizer quem ele mesmo era. Olha o significado de Abraão para Deus. Abraão morava num lugar próspero, chamado Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que significa cidade entre 2 rios. Era um lugar próspero, rio Tigre e rio Eufrates. Era um lugar próspero, onde tudo que plantava dava. O pai de Abraão era milionário, era muito rico. E um dia, Deus aparece, ou fala, não aparece, fala a Abraão algo que muda a história dele. E aí nós identificamos ele como pai na fé pela sua atitude aqui. Abraão trabalhava para o seu pai, e o seu pai tinha uma fábrica de ídolos. Seu pai chamava Terá. E um dia ele chega ao seu pai e diz, pai, eu quero abrir mão de toda a tua herança, porque para você ir embora, tinha que pedir a bênção para o pai e abrir mão da herança. Ele chega no pai e diz, pai, eu quero a sua bênção, porque eu quero abrir mão da minha herança. Eu quero abrir mão dos gados da terra, dos funcionários, eu quero abrir mão de tudo.
E por que, Abraão, você quer fazer isso? Ele disse: porque eu ouvi uma voz, que até então, nesta época, não havia falado com ninguém em Ur dos Caldeus. Ele vai dizer, Terá, quem sabe, vai dizer: filho, você está ficando maluco, está ouvindo vozes. E quantas vezes o Senhor fala algo em nosso coração e nós julgamos não ser de Deus, porque é muito fora da nossa realidade, porque não temos uma visão clara de onde vamos estar ou aonde vamos chegar, porque quando Ele diz algo, há um nevoeiro em nossa frente. Abraão, quando ele toma a decisão de seguir uma voz apenas que falou no seu ouvido, ele foi um daqueles que soprou o nevoeiro e abriu a mente de muitas pessoas para entender o que é Deus, que Deus não precisa vê-lo, nós não precisamos tocá-lo, nós precisamos crer que o nosso Deus, nós não precisamos fazer uma imagem de escultura, que para servir esse Deus nós não precisamos nos prostrar diante de homem algum, apenas crer nele. E essa voz aparece dizendo: Abraão, sai da tua terra, abandona tudo, sai da tua parentela. E por mais que um texto que parece ser tão simples, enquanto eu prego na tua mente, você fala: ele pegou tudo e foi embora. Parece ser tão simples, não foi tão simples. Porque deixar a riqueza do pai, a tradição, a religião, os costumes, gerou grande constrangimento. Sabe quantas vezes o Senhor chamou alguém, e esse alguém disse: eu não posso abandonar aquilo que eu aprendi com os meus avós, com os meus pais. Quantas vezes negamos o chamado e a voz de Deus, porque a voz de Deus é diferente daquilo que aprendemos por toda a nossa vida. Ele vivendo em Ur dos Caldeus e seus pais tendo uma empresa que faz ídolos. Quando ele chega no seu pai, diz: eu tenho que ir embora, porque eu ouvi a voz de um Deus que não tem aí no meio desses deuses seus. Eu tenho que ir embora porque eu ouvi a voz de um Deus que não tem nada a ver com isso que o Senhor me ensinou. Quem sabe ele vai dizer: mas como é esse Deus? Ele diz: eu não sei. Como é a face desse Deus? Eu não vi. Como é as mãos dele? Eu quero fazer um Deus igual a esse. Ele disse: não, eu não vi. Mas quando a voz dele falou, ele disse assim: sai da tua terra, da tua parentela. Isso entrou aqui, desceu aqui. Não dava para eu permanecer sem obedecê-lo. E aqui eu quero deixar algo para você: toda vez que você se posiciona em ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus, você vai deixar muita coisa para trás. Porque o reino de Deus, e Jesus vai dizer isso, ele é criado através de renúncia e não de conquista. Não é aquele que mais conquista que chega perto de Deus, é aquele que mais deixa algo para trás que chega até Deus. Porque o reino de Deus não é feito por conquista, é por renúncia. Não alcançamos a graça de Deus porque temos muito, porque temos uma grande igreja, porque temos bom salário, porque temos bons amigos, porque temos um bom emprego, porque damos um ótimo dízimo. Não é por isso. É quanto você está disposto a renunciar às tuas vontades, os teus desejos. Irmão, quanto você está desejoso em deixar o pecado por amor a Ele, e você atrai Ele. O que atrai Deus foi Abraão posicionar e dizer: eu quero ir embora. Por mais que eu amo a minha casa, por mais que eu amo a minha família, a minha parentela, por mais que existe um conforto estabelecido aqui neste lugar, eu preciso ouvir e obedecer a voz desse Deus. E o mistério de tudo na nossa vida, meu irmão,
pode acreditar, nem é ouvir Deus, apesar que isso é algo fantástico, é o que nós mais almejamos. O que nós podemos fazer de melhor não é ouvir Deus, é obedecer aquilo que ouvimos acerca dele. A diferença está não em ouvir, mas em obedecer. Abraão, ele obedece, e eu quero trazer algo para você. Quantas vezes você ouviu a voz de Deus, mas você não quis deixar o costume? Não dá, meu irmão, para você seguir a Jesus tendo os mesmos amigos, infelizmente. Pastor, nós somos um grupo então fechado. Não, é automático, meu irmão. Não dá para você ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e viver a mesma vida. Quando você percebe, você está perdendo amigos, até familiares já não se aproximam mais de você. Foi assim só comigo, ou tem mais alguém que foi assim quando entregou a vida a Jesus? Parece que não cabe mais. E pode acreditar, isso não é sinal que você está ficando chato, não. Isso é um sinal que você está sendo atraído por Deus. Porque quanto mais atraído por Deus, menos se mistura. Por mais que você queira, e por mais que os seus amigos queiram, não se mistura as trevas com a luz. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Não fique preso em coisas. O que faz Abraão ser reconhecido e conhecido como homem de Deus, como nosso pai na fé, e chamado por Deus como um amigo de Deus, é quando ele resolve, ele decide deixar tudo, os costumes. Quem sabe o pai de Abraão disse para ele: espera aí, filho, as coisas não é tão radical assim. Dá para nós conciliarmos as coisas. Você vai sair para o meio do deserto sem nada. Para que lugar você vai? Ele disse: eu não sei. Como é a casa que Deus te ofereceu? Não, Ele não me ofereceu casa. Então espera aí, quanto Ele te ofereceu de dinheiro? Nada. Você está maluco? Ele só disse que eu seria pai de multidões. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Nós precisamos parar nossa vida e ver o que está nos prendendo para não obedecer à voz dele. Ah, mas o meu bisavô fazia assim, meu avô também. Agora o meu pai faz assim. Não vai ser eu que vou romper com isso. Sim, eu precisei romper na vida. Eu precisei romper a maldição. Eu precisei romper muita coisa. E Deus, Ele quer que você experimente a fé como a de Abraão. Você precisa decidir romper com aquilo que te afasta de Deus. Você precisa se posicionar como homem e mulher de Deus, para viver o sobrenatural dEle. Pastor, mas foi só uma voz. Não importa se é só uma voz. É o que Ele falou que vai mudar a tua história. Uma voz. Ele chega na sua esposa e diz: vamos embora. Ela diz: para onde? Ele diz: para o deserto. Parece que eu vejo o seu neto Jacó do mesmo jeito. Quando ele chega no seu pai e pede a bênção, e alguns dizem que ele roubou a primogenitura de Esaú, seu irmão, para ter a fazenda, a casa, os gados. Não, ele nunca fez isso. Ele fez igual o seu pai Abraão, igual o seu avô Abraão. Por quê, pastor? Porque ele pede a bênção e foge para o deserto. Ele não leva casa, ele não leva carro, ele não leva nada, ele leva só uma botija de azeite e um cajado. Ele vive a mesma história dos seus pais, porque ele entende que a dependência de Deus vai levar eles a lugares aonde ele nunca poderia ir sozinho. E você quer ver os teus filhos viver as promessas? Você precisa romper com muita coisa, quebrar o elo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você aprender a romper o elo
e decidir ouvir a voz de Deus e obedecê-la, você viverá os milagres e será exemplo para os seus filhos viverem milagres da mesma forma que você viveu. Sabe por que muitas vezes filhos não vivem as promessas de Deus? Porque os pais nunca tiveram coragem. Nós estamos vivendo uma geração, e eu sempre digo isso, de jovens frouxos no Evangelho, fracos, que não aprenderam a viver as promessas de Deus, não aprenderam a apanhar e a sofrer as tribulações pelo Evangelho. Sabe por quê? Porque os nossos pais não nos ensinaram, não nos direcionaram a isso. Eles queriam nos guardar tanto, que não deixou nós vivermos as promessas de Deus e obedecermos ao Senhor. Mas nós estamos agora acordando uma geração que precisa olhar para Abraão como pai na fé, não porque ele ora e acontece milagres, mas porque ele obedece. E não há fé maior do que obedecer a Deus. Entende isso, meu irmão? O que tem mais fé não é aquele que ora e o paralítico levanta, não é aquele que ora e o cego vê. Quem tem maior fé é aquele que consegue obedecer a palavra de Deus. Uma geração, nós temos vivido, que não consegue obedecer, é fraca na fé, não consegue obedecer ao Senhor, e aí diz que ama a Deus. A Bíblia vai dizer assim, o Senhor vai dizer: aquele que me ama, obedece a minha palavra. É uma geração que fala, Jesus vai dizer, fala com a boca, mas não vive no coração, porque não aprendeu a gerar fé no coração, e acha que a fé é quando alguma coisa acontece de milagre na sua vida. A fé é quando você tem um aumento de salário. Acha que a fé é quando alguém te deposita algo na tua conta no banco. Acha que a fé é quando você vem doente e sai curado, e vive do seu jeito. Cria um evangelho no achismo. Eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser daquele jeito. Uma pessoa chegou para mim essa semana e disse assim: ó, eu não vou a igreja nenhuma, porque eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Eu falei: teu achômetro não muda nada. Ou é o que a palavra diz, ou está tudo errado. Porque nós temos uma direção, um mapa, uma bússola. Nós sabemos para onde vamos através da palavra. Não é porque eu acho que a igreja tem que ser assim. Não é porque você acha que tem que ser daquele jeito. É porque a palavra diz e nós obedecemos, e ponto final. A fé é quando nós vivemos debaixo de obediência, sem precisar de Deus provar nada. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. E o que tem de gente que Deus está dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela, para viver as minhas promessas. Mas ele não quer. Sabe por que não quer? Porque não tem fé, vive debaixo de medo, de julgo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, para viver as minhas promessas. Não seja influenciado por aquilo que não te levou a lugar nenhum até hoje. Não seja mais influenciado por coisas que não te levou a lugar nenhum no mundo espiritual até hoje. Viva algo a mais, suba o nível espiritual. Pastor, como faço para subir o nível espiritual? Chama-se renúncia. Se for preciso, como Abraão, abra mão de tudo. Irmão, Abraão foi tão rico depois, que você não tem ideia. Segundo Flávio José, ele foi 10 vezes mais rico do que seria se tivesse pego a herança. Depois o seu filho, Isaac, colheu num ano 100 vezes mais. Depois Jacó deixou tudo para trás e falou: eu quero fazer igual meu avô Abraão. E ele foi muito rico, a Bíblia diz.
Sabe por quê, irmão? Deixa eu dizer uma coisa: todo aquele que é obediente ao Senhor só agrega na sua vida. Por mais que ele deixa, ele agrega. Não dá para explicar isso, porque não há matemática que bate. Pastor, explica isso. Não tem como. Porque a Bíblia diz que aquele que planta, colhe. Aquele que é o último é o primeiro. Aquele que quer ser o maior, seja o... Não dá para explicar as coisas de Deus. É por isso que essa noite eu quero que você entenda que para viver as promessas de Deus, para você ter fé, e algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu não tenho fé para viver isso aí não, eu não tenho fé para receber um carro, eu não tenho fé para ter dinheiro, eu não tenho fé para obedecer. Porque quando você obedecer, a Bíblia vai dizer: buscar primeiro o reino e a sua, e as demais coisas. Então obedeça ao Senhor e busque o reino de Deus só. Não gaste o teu tempo preocupado com o que vai vir, porque o mesmo Deus que prometeu, Ele não mudou. Assim como nós falamos no começo, o mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Você consegue entender isso, meu irmão? É por isso que Isaías capítulo 6, Isaías vai começar escrevendo assim: e no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e os querubins, serafins voavam ao seu redor, cada um tinha 6 asas, com 2 voava, 2 tapavam os olhos, 2 tapavam os seus pés, e eles diziam: santo, santo, santo ao Senhor. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que no ano que morreu o rei Uzias, que aconteceu a pior coisa que poderia ter acontecido no reino de Judá. Uma catástrofe aconteceu, o melhor rei havia morrido, uma tragédia aconteceu. Pessoas não sabiam o que fazer, que direção tomar. Isaías o profeta não sabia que direção tomar, porque o rei Uzias era primo de Isaías, ajudava o ministério. Ele não sabia o que fazer. No mesmo ano, preste atenção, em que a tragédia aconteceu, a crise foi instalada, pior do que essa pandemia, pessoas tiravam a sua própria vida em desespero. A Bíblia diz que nesse mesmo ano, o céu abriu, Isaías viu o céu do lado de dentro, e sabe o que acontecia no céu? A mesma coisa que sempre aconteceu, os anjos diziam: santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque as coisas aqui mudam, mas no céu continua santo, santo, santo. As coisas podem complicar aqui, mas no céu continua santo, santo, santo. Ainda que as coisas mudem aqui, no céu ele continua o mesmo, meu irmão. Porque ele não depende daquilo que nós fazemos aqui, ele é o que é e acabou. Você precisa crer nele. Você precisa acreditar nele. Nada pode parar aquele que acredita no Senhor. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não mostrou nada, mas disse: eu vou te mostrar. Agora imagina o Senhor falando para você: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. É para o lado de cá, você vai andar com a tua mochilinha nas costas, você e tua família. Você não vai. Sabe por quê? Porque o Senhor te chama para uma caminhada muito mais simples de você decidir, e muitas vezes você não decide, que é a caminhada com Ele. E quando Ele chama para o deserto, parece que muitos ficam com medo. Sabe por quê? Quando Ele manda Abraão para o deserto, porque deserto na nossa mente é um lugar de tratamento. O deserto para muitos é um lugar de sofrimento. Para muitos o deserto é um lugar de dor. Para muitos o deserto é um lugar de escassez. Para muitos o deserto é um lugar de falta de água, falta de comida, falta de roupa, onde falta tudo. Para Deus não. Para Deus o deserto é um lugar de tratamento, é um lugar de alegria, é um lugar de provisão. Porque Abraão andou toda a sua vida pelo deserto e nada faltou, ele enriqueceu. E ainda que o seu gado não tinha o que comer, o Senhor provia tudo. Depois Isaac também prosperou no deserto. E Jacó também no deserto prosperou. Quando Deus tira o seu povo através
de Moisés do Egito e leva ele para a terra prometida, 40 anos andando no deserto. No deserto, a pedra, a rocha dava água, maná descia do céu, codorniz descia do céu, a roupa crescia no corpo, o sapato não envelhecia. E aí você fala para mim assim, deserto é um lugar de solidão, de dor, de sofrimento. Não, deserto é um lugar de você ver Deus agindo, de você ver Deus cuidando, de você ver Deus trabalhando, aonde você olha para você e fala, eu não podia ter, eu não tenho condição de fazer, mas o meu Deus tem me dado tudo, o meu Deus tem me honrado em tudo. As minhas mãos não têm habilidade para fazer, a minha mente não tem condição de pensar nisso, eu não tenho dinheiro para comprar nada, aliás, eu não tenho nem aonde comprar alguma coisa, eu não tenho amigos ao meu redor que possa fazer algo por mim, a minha família não é rica para me ajudar, mas o meu Deus tem me suprido em todas as coisas, porque deserto é lugar de Deus cuidar. Abraão foi o primeiro a provar isso para toda a nação. Por isso, judeu, cristão, muçulmano, tem Abraão como pai na fé. Houve uma fé antes de Abraão e houve uma fé depois de Abraão, aonde deixa o lugar da bênção e vai para um lugar aonde para muitos era de sofrimento, e mostra que Deus pode prosperar onde não tem nada, Ele pode dar colheita onde não tem como plantar, Ele pode dar água onde só tem terra seca. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está preocupado com crise, você que está preocupado com coronavírus, você que está preocupado com qualquer coisa desse tipo, deixa eu dizer uma coisa para você, o meu Deus, Ele não mudou no céu, Ele continua santo, santo, santo. É deserto, Ele faz florescer, né? É seca, não tem água, Ele faz jorrar. Mas eu não tenho roupa, não vai envelhecer a tua roupa. Mas meu sapato não vai crescer, o sapato vai crescer no pé, porque tudo Ele vai fazer a teu favor.